Glória a Deus. Que bênção, Ministério de Louvor. Glória a Deus. Bom, antes de falar propriamente no tema da mensagem, eu gostaria de dar uma pequena introdução da mensagem. Essa mensagem, eu comecei a desenvolvê-la quando eu estava lá no Marajó. Para quem não sabe, eu fiquei 10 dias, mais ou menos 12 dias. Fui lá para a Ilha do Marajó, propriamente dita na região de Afuá. E lá eu fui muito ministrado, mas eu queria contar um momento pré-missão. Em fevereiro, eu recebi o convite para ir para Afuá. E para mim foi uma alegria, e naquele momento Deus falou para mim: filho, eu quero que você vá nessa viagem. Eu lembro que eu entrei no grupo, lá comecei a movimentar, todo mundo movimentando, a galera do Compaixão movimentando. E eu falei, amém, glória a Deus, para cima, vamos. O pessoal começou a cotar passagem, e ali a gente viu passagem, R$600 ida e volta. Eu falei, amém, baratinho, né? Cabe dentro do orçamento, né? De boa. Mas na semana de fechar a passagem, eu recebi uma notícia, que eu teria um compromisso que eu não poderia adiar. Mas mesmo assim, Deus falou para mim, filho, eu quero que você vá. Eu falei, Senhor, mas eu tenho esse compromisso. É compromisso profissional, eu não posso deixar de ir. E ali Deus falou, eu quero que você vá. Eu falei, Deus, mas não dá. Cheguei para o pastor Juninho, que era o pastor responsável, eu falei, pastor, infelizmente eu não vou conseguir, eu queria muito, mas compromisso profissional. Não dá para eu ir. E ali eu fiquei, passaram uns meses, foi chegando perto da viagem. Faltando poucos meses, na verdade, entramos no mês de agosto, a viagem era no final de agosto. Eu recebo a notícia que o meu compromisso tinha sido adiado. O compromisso que eu teria no dia, né, na semana, foi adiado para outubro. Eu falei, cara, então é para eu ir nessa viagem. Comecei a pesquisar o preço de passagem. A passagem que era R$600 começou a custar R$1.500. E eu falei, Senhor, eu não consigo agora. Porque não é só 1.500, eu tinha que levantar um recurso de R$1.000 mais e tinha que me programar dentro de casa, sendo autônomo, para ficar 15 dias sem trabalhar, então sem receber também. Eu falei, Deus, eu não consigo, não dá para mim de novo. E Deus novamente ele falou, filho, eu quero que você vá. Eu falei, meu Deus do céu. E ali eu queria trazer o primeiro ponto. Quando Deus te dá uma palavra, vá atrás da palavra. Assim que ela for liberada. Por quê? Eu poderia ter ido lá atrás, pagando R$600. Mas eu esperei e paguei muito mais caro. Porque quando é liberada uma palavra, você tem que seguir no momento que ela é liberada sobre a tua vida. Senão vai ser um custo maior na sua vida. Então eu também comecei e falei, Deus, beleza, eu sempre falo que existe uma palavra, que eu tenho que me agarrar na palavra, mas eu não estou conseguindo ver o cenário. Eu lembro que eu fui no Compaixão, tem um membro que chama Richard. Ele falou, negão, bora lá. Eu falei, cara, não dá. Tô sem grana, tenho que me programar, não dá, esquece. Ele falou, cara, eu vou falar com o pastor Pablo. Eu falei, não precisa não. Ele falou, não, vou falar, porque você não tem coragem. Eu falei, não é que eu não tenho coragem. Eu sei que a igreja vai se movimentar, eu sei que eu me movimentando, a igreja se movimentando, mas eu sei que a igreja está saturada. A gente tinha acabado de selar o compromisso com o som. Eu falei, cara, eu não vou saturar mais a igreja. Pensamento bobo meu, né? Mas eu falei, não vou. E mesmo assim o Richard foi lá e falou com o pastor Pablo. O pastor Pablo virou para mim e falou assim, Rafa, você quer ir? Eu falei, querer eu quero, mas eu não tenho condição, essa é a minha realidade. Ele falou, então você vai. A gente vai fazer um movimento aqui e você vai. A gente vai levantar o valor de R$1.000 que você precisa ofertar lá. E a passagem a gente dá um jeito. A gente acha um cartão aí. E realmente nós achamos um cartão. Eu gostaria de agradecer publicamente a Alice, que emprestou o cartão. E o segundo ponto da mensagem. Tenham pessoas que acreditam no seu chamado. Tenham pessoas que incentivam você a caminhar. Eu tenho certeza que a Alice queria, mas ela não podia estar lá. Mas ela semeou para que estivesse lá. Ela emprestou o cartão dela. Quem empresta um cartão para ficar 10 vezes, está 10 meses, está atrelada comigo. Mas existem pessoas que confiem. Tenham pessoas que confiam em você. Paguei mais caro ainda a passagem ficou 2.200. Mas amém, glória a Deus. Todo dia 10
tá lá. E eu fui para essa... Cheguei, consegui, paguei. Faltando poucos dias para a viagem, eu paguei essa viagem. Falei, glória a Deus. Mas ao mesmo tempo começou uma dúvida muito grande dentro de mim. Eu tinha uma certeza que Deus tinha falado para eu ir, mas eu não sabia o que eu iria fazer lá. E dentro de lá começou muitas dúvidas dentro do meu coração. Eu falei, cara, o que eu vou fazer numa viagem? Beleza, eu vou cozinhar. Vou lá para cozinhar, isso já é normal para mim fazer. Porque a minha linguagem de amor, eu não sou de toque físico, eu não sei abraçar, eu não sei ficar com ninguém. A minha linguagem de amor é ato de serviço, é cozinhar. Então eu falei, eu vou lá, vou servir, meu ato de serviço eu vou servir. E estava crente que era isso. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa missão? Eu lembro que a gente saiu de Macapá, pegou um barco para ir para Afuá. E lá eu comecei, Senhor, o que você quer de mim nessa missão? Eu não sei o que eu faço. Será que vai ter que cozinhar? O que eu vou cozinhar lá? Acarajé, nem sei se tem isso lá. Será que eu vou ter que fazer açaí? Eu não sei. O que eu tenho que fazer? E eu comecei a dormir no barco. Capotei, babei, abri a boca lá, fiquei babando. E Deus falou muito forte dentro de mim. Filho, eu quero ressignificar. O tema da mensagem é ressignificar. Eu queria que vocês abrissem João 9. Por favor, João 9. Enquanto vai abrindo, vocês vão procurando aí, amém? João 9. Amém, programa ao vivo é isso aí. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele e nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou nos olhos do cego. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Antes de continuar, gostaria de trazer um contexto a essa mensagem. Um contexto, na verdade, ao que foi lido. Trazer para vocês o tempo que estava acontecendo isso. Se a gente voltar alguns capítulos anteriormente, João 5, Jesus, ele chega em Jerusalém. Jerusalém estava tendo uma grande festa. Uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou Festa da Cabana. O que seria essa festa? Seria uma grande comemoração de 8 dias, na frente ali do Templo de Jerusalém. Como se fosse uma grande marcha para Jesus, nos nossos tempos, que durassem 8 dias com várias atrações. Jesus chegou ali, com seus discípulos, existia um tanque bem próximo ao templo de Jerusalém. E ao passar por este tanque, meio que sem querer, ele encontra um paralítico. E ali esse paralítico, Jesus vê que esse paralítico estava ali há muitos anos. Exatos 38 anos ele estava ali. E Jesus começa a indagá-lo. O que faz aí, né? Ele começa a dizer, eu estou aguardando o meu milagre. Porque ali existia uma história, que naquele tanque de Betesda, sempre que as águas fossem agitadas, eles diziam que um anjo agitava, a primeira pessoa que conseguisse dar um tibum ali, era curada.
E aquele homem, por ser paralítico, ele não conseguia, ele não tinha ninguém que levasse até lá. Então ele fala: Jesus, eu não tenho ninguém que me leve. Jesus vira para ele: o que você quer? Ele fala: eu quero ser curado. Então pega a sua maca, levanta e anda. Então Jesus curou aquele homem. E eu imagino aquela multidão que estava naquele tanque de Betesda, pensando: quem é esse cara? Eu vou começar a seguir ele, ao invés de ficar lá guardando o tanque de Betesda. Eu vou começar a seguir. E aquilo, Jesus começou a ficar famoso ali. Muitas pessoas começaram a seguir Jesus. Mas os grandes mestres da lei começaram a olhar com um olhar: meu, quem que é esse? Em pleno sábado, quem que é esse cara aí? Então Jesus chegou na festa dos tabernáculos, todo mundo já querendo persegui-lo, todo mundo querendo insultá-lo, todo mundo querendo indagá-lo. E Jesus é indagado várias vezes durante essa festa, por vários mestres da lei. E chega certo momento, Jesus, ele é até ameaçado de morte. Jesus, então, ele deixa a festa do tabernáculo no 8º dia. E ali chegamos em João 9. Jesus estava saindo de Jerusalém. E ele encontra esse cego no meio do caminho. E eu falei: Deus, beleza, já entendi o contexto, mas o que significa ressignificar? O que tem a ver ressignificar, eu ir para uma missão e ressignificar essa passagem da Bíblia? Deus falou comigo: calma, eu vou te explicar. Mas primeiro eu quero que você entenda que existe um plano. E o plano não é seu, o plano é meu. E eu fiquei contestando, eu fiquei olhando esse texto e fiquei refletindo. Várias vezes Jesus curou os cegos, e nenhuma vez Jesus fez que o cego fizesse esse corre todo, essa correria toda. Certa vez ele curou dentro de uma casa: ó, cegos, enxerguem. Eles enxergaram. Mas dessa vez Jesus, ele vai lá e faz algo diferente. Eu fico imaginando Pedro ali. Jesus pega, vamos falar o português claro, dá uma catarrada no chão, pega o barro, começa a mexer, coloca sobre o olho do cego. Ainda bem que ele é cego, porque você teria falado: meu, que porquice é essa? Eu tenho certeza que Pedro ficou olhando: mano, que maluquice é essa? O que esse cara tá fazendo, mano? E ali Jesus começa, cospe ali, faz toda aquela massinha, coloca sobre os olhos. E o cego é curado ali? Não. Jesus pede para que ele ande para um outro tanque. E era o tanque de Betesda, que era ali do lado? Não. Era o tanque de Siloé. E se a gente for ver, o tanque de Siloé era mais ou menos 1 quilômetro. Quem gosta de andar aí, 1 quilômetro é perto? Quando você enxerga é perto. Quando você é cego, deve ser difícil, né? A gente não tinha aqueles negócios que tem hoje, ficar batendo. Ele foi cheio de barro na cara. Mas ele foi, porque ele entendeu que existia um plano. E o plano não pertencia a ele. Ele entendeu. Ele era cego, ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. E ele soube reconhecer a voz de quem estava dando a palavra, quem estava derramando aquela direção a ele. Ele não precisava ver, ele precisava crer naquela palavra. Comece a crer na palavra derramada. Deus quer ressignificar a sua vida. Deus quer ressignificar o teu momento. Deus quer ressignificar a tua dor. E dentro desse texto eu continuei lendo. Eu falei: Deus, mas beleza, fechou, entendi. Pediu para que ele fosse lá longe. Porque eu tinha que ter um motivo, eu precisava fazer algo para que ele fosse até lá. Eu falei poucas vezes. Na verdade, fala em Lucas 13 sobre Siloé. Jesus fala algo em Siloé, sobre Siloé. O que era Siloé? Certa vez Jesus estava falando para os discípulos, falando sobre algo. E ele fala assim: será que não temos que ter compaixão das vítimas de Siloé? Siloé era um ambiente marcado por uma queda de uma grande... Se puder abrir Lucas 13, por favor, 4. Que me fugiu a palavra aqui. Desculpa, gente, eu tenho TDAH e às vezes esqueço as coisas.
Lucas 13, 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros? Então Siloé era um lugar marcado pela dor, um lugar marcado por mortes. Hoje, se a gente fosse pensar em Vinhedo, que caiu o avião, lá é um lugar marcado pela morte, pela dor. Assim era Siloé. Jesus fala, assim era um lugar marcado. E Deus queria ressignificar aquele lugar. Deus queria trazer um novo significado para aquele lugar. Talvez nessa noite você tenha entrado aqui com vários significados da sua vida. Talvez você tenha entrado aqui achando que você é um fumante, um adúltero, algo que você viveu lá atrás, um fanfarrão, um alcoólatra. Ele está querendo dar um novo significado na tua vida. Ele está te chamando para ressignificar. E quando ele pede para o cego ir lá, ele quer dar um novo lugar, porque eu tenho certeza que depois do momento que o cego vai lá, se lava, tira todo aquele barro e começa a enxergar. Se lembram mais do lugar de dor que aconteceu com 18 pessoas mortas, começam a lembrar que lá foi o lugar que um homem foi curado, que um cego que não enxergava, que uma pessoa que era vista ele era um novo homem. Deus quer ressignificar a tua vida e quer ressignificar ambientes dentro de você. Talvez para muitos você tenha pecado, errado, e isso não importa. A honra da segunda casa será maior do que a primeira. Aonde você foi machucado, é onde Deus quer te usar. Assim como o livro do pastor Pablo, as tuas feridas terão poder para curar. Aonde você sofreu, Deus quer te usar e quer te ressignificar. Então, o cego é curado. E aí, voltando para a minha história, cheguei em Afuá, falei, vou cozinhar. A primeira coisa que me disseram, você está proibido de entrar na cozinha. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? No primeiro segundo que eu cheguei lá, veio um monte de criança. Veio uma leva, veio umas 20 crianças. E essas 20 crianças vieram pular no meu colo. E o cara que não é de toque físico, teve que ficar segurando criança, teve que ficar balançando criança, teve que ficar correndo atrás de criança. E algo despertou em mim. A minha maneira de amor é servir. Mas existem outras maneiras de amor. Deus queria ressignificar o meu amor por isso, pelas vidas. Deus queria ressignificar ali que eu posso amar de uma outra forma, que eu posso entregar algo diferente. Ali eu conheci crianças, Renildon, Nailson, Lenilson, Zé, Domingos, crianças que me marcaram, crianças que chegaram e todos os dias de manhã vieram me abraçar, crianças que vieram falar, tio, eu te amo. Eu falei, cara, um cara que tanto ficou correndo atrás do amor, recebeu um amor verdadeiro e puro de crianças. Um amor que você não consegue comensurar. Eu acho que talvez seja o amor mais puro, realmente um amor muito próximo daquele amor que Deus tem para conosco. E todos os dias as crianças vieram, correndo, me abraçar. E chegou um dia, no último dia, eu lembro que essas crianças ficaram muito tristes, a gente ia voltar para a cidade, para Afuá. E a gente chegou, voltou, foi para um centro de acolhimento, onde crianças tinham sido abusadas pelos pais e os pais tinham perdido o direito de servir, de estar ali com a criança. E nesse primeiro momento foi um impacto para mim, ver crianças pequenas de 7, 8 anos que foram abusadas pelos pais. E a maioria foram abusadas pelo próprio pai ou pelo próprio tio. Então a figura masculina eu achei que seria um choque. E realmente, para todos os outros que foram lá, as meninas ficavam meio estranhas, ficavam meio longe. Mas quando eu entrei, acho que algo aconteceu ali. As crianças começaram a correr de novo para cima de mim. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer com essas crianças? O que eu tenho? Uma menininha falou, tio, você não vai embora. Eu falei, tio, eu preciso voltar para ganhar dinheiro. Não, você não vai, dinheiro a gente arruma aqui, eu quero que você fique. E Deus começou a ressignificar a minha vida ali. Ressignificar
o meu amor, ressignificar a minha maneira de pensar, que talvez eu estou correndo atrás de dinheiro, mas eu não preciso de tanto. Existem coisas mais importantes do que o dinheiro, do que qualquer outra coisa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus quer ressignificar a tua vida. Ele quer mudar os seus valores. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado com dinheiro, preocupado com muitas coisas, mas Deus, Ele quer ressignificar. Ele quer dizer: filho, eu tenho outra coisa para você. Eu tenho muito mais para você. E voltando para o nosso texto lá de João 9. O cego foi curado. Mas se a gente for ver os ritos da história, se a gente for ver o que acontecia nessa festa do tabernáculos, o que era essa comemoração? Era uma comemoração sobre a produção que foi dada e a alegria ali que eles conseguiram vencer. E o sacerdote, ele pega, sempre no final da festa, ele pega uma taça de ouro, caminha toda a festa com essa taça de ouro, vai no tanque, enche essa taça com água, volta para a festa e derrama. Vocês entenderam como é que faz? O sacerdote pega a taça de ouro, vai até o tanque, enche a taça, volta e derrama sobre a festa. Sempre acontecia isso no último dia. E Jesus, um dia depois, encontra esse cego. Um dia depois, ele encontra alguém que não podia entrar na festa porque era deficiente. E o que ele faz? Ele pega um barro, coloca nos olhos. Aquele homem é usado como um jarro, como uma taça. Mas não uma taça de ouro, que os sacerdotes usavam, uma taça de barro. E ao invés do sacerdote ir até lá, até o tanque, Jesus manda que a taça de barro, aquele homem visto à margens da sociedade, ele vai até o tanque. Jesus muda o significado, ele muda o entendimento. De novo eu quero dizer para você, Jesus não está importando para a sua beleza externa, ele quer olhar o teu coração. Ele não está se importando o que aconteceu lá atrás, ele quer olhar e agora, o que você vai fazer? O que você vai mudar na tua vida? Quais são os caminhos que você vai tomar? Eu não me importo se você é cego, se você é o que você é. Se você é preto, se é branco, se é careca, se você é baixinho, se você é alto. Se um dia você pecou, se um dia você falou mentira, eu quero saber e agora o que você vai fazer a respeito disso. Eu quero ressignificar a tua vida. Eu quero ressignificar, eu quero mudar. Eu quero fazer algo novo dentro de você, eu quero transformar. O vaso de barro, Deus deu um novo significado para ele. Deus quer dar um novo significado na tua vida. E voltando para a viagem. Indo para a viagem, a gente faz várias visitas. E cada visita que a gente faz de barquinho é uma mensagem diferente. É um medo diferente. É uma dor que a gente sente diferente. E eu lembro que eu cheguei numa casa, em uma casa bem simplesinha, à margem de um rio. E eu encontrei uma senhorinha chamada Dona Francisca. Perguntei a idade dela, 97 anos. E eu olhei ali, um fogão de lenha, vazio, mas pegando fogo, com uma chama acesa, com uma lenha pegando fogo. E eu fiquei olhando aquilo, né? Tava mais ou menos, era 10 horas, quase 11 horas, 10 e meia, 11 horas. Eu falei: Dona Francisca, o que a senhora vai fazer de bom? Filho, eu ainda não sei. Eu não tenho nada. Mas Deus falou que eu iria ter. Queria chegar a algo. Olha o tamanho dessa fé. Cara, ela morava no rio. Quem passa no rio? Mas ela seguiu uma palavra. Ela tinha uma palavra. Ela significou algo. Ela agarrou na palavra. E o que Deus ministrou ali muito forte em mim: enquanto a lenha estiver queimando, a provisão virá.
Enquanto você está queimando, pode ser uma fagulhinha pequena. Enquanto você está queimando, enquanto você está se agarrando na palavra, enquanto você está crendo que Deus pode fazer, as coisas vão começar a se movimentar. E ali a gente chegou com uma cesta básica, e ela fez o almoço dela. Porque enquanto eu tiver lenha, Deus vai mandar a provisão. E ali eu comecei a ser ministrado dia após dia. E eu recebi uma palavra. E eu estou digerindo essa palavra. Lá, eu recebi a missão da minha vida. Eu falei, Deus, que missão louca, né? E Deus falou muito forte, filho, eu quero que você cuide desse povo. Filho, eu quero que você cuide desse povo. E eu falei, Deus, e agora? Eu falei, amém, Deus. Então eu recebi a missão da minha vida. Eu não sei quando, não sei como, mas eu tenho certeza que eu vou voltar para lá, para Foá. Ainda perguntando para Deus, será Deus que é para eu ficar lá? Já estava vendo de comprar casa, vender meu carro, comprar uma casa lá e comprar um barquinho e viver lá. Ou Senhor, será que o Senhor quer que eu faça apenas fique alguns dias lá? Eu não sei. Dentro de você existem missões que Deus está te dando. Talvez essas missões sejam missões que você não entenda, que você fale, meu Deus, será que é isso para mim? Mas como eu disse, Deus quer ressignificar. Talvez na sua vida, na sua ótica, não faça sentido nenhum, mas na ótica de Deus faz sentido. O plano é dele, a causa é dele. Enquanto você ficar correndo disso, sua vida vai ficar parada. Existe que nem aquela música da Gabriela Rocha. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas a tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas a tua graça me atraiu, a tua presença me atraiu. A presença de Deus te chama e ela te convida nessa noite a ressignificar. Comece a ressignificar a tua vida, analisar o que precisa ser ressignificado. Existem pessoas que eu olho que existem um chamado tão lindo, mas existe o medo. O medo, o que será que vão pensar de mim? O medo, o que vão dizer? Deus está te chamando para ressignificar. Existem grandes pregadores aqui, existem grandes pastores, existem grandes líderes que não são desenvolvidos porque existe um medo, porque eu pequei. Deus não quer saber do seu pecado, Ele quer saber o que você tem, não o que você não tem. Deus não quer saber o que você já não tem, Ele quer saber o que você tem, o que você pode oferecer para Ele. Nessa noite não é uma mensagem de uau, mas que seja uma mensagem que você reflita sobre o que eu preciso ressignificar, o que eu preciso mudar, quais são as áreas, o que Deus prometeu para mim, qual é o meu chamado. Senhor, eu não entendo nada, mas eu creio no teu plano. Eu não estou entendendo nada, eu não estou vendo nada, mas eu creio naquilo que o Senhor tem guardado para mim, preparado para mim. Comece a orar nessa noite. Comece a pedir a Deus, ressignifica na minha vida. Tira o medo do meu coração. Tira a minha vontade de desistir. Comece a pedir perdão também pelos seus pecados, pelas suas iniquidades. Senhor, me dê uma direção, me dê um caminho. Eu quero ser mudado, eu quero ser ressignificado. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu me sinto abandonado. Senhor, existem tantas dúvidas dentro de mim. Deus quer ressignificar você. Amém? Se o Ministério de Louvor puder subir. O Ministério de Louvor vai entoar um louvor. E que nesse momento você consiga tirar um tempo com Deus. Realmente, um tempo de oração. Existem, às vezes a gente anda com uma vida tão agitada, uma vida tão sem tempo para Deus. Talvez você não tenha tirado um momento de oração hoje. Deus está falando, esse é o momento. Talvez você andou tão preocupado com o dia, com tudo, e deixou de apreciar a presença dEle. Mas nessa noite Ele quer te chamar de volta. Ele quer ressignificar. Ele quer
fazer que você entenda que a última palavra é dele, que a palavra é dele, e você pode acessar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não tenha medo dos modos, o plano é dele, a obra é dele. Amém?